E você falou, Caio, de mito e de símbolo, né? Uhum. O que significa mito e o que significa símbolo para você? Para mim, o mito é aquilo que não é. O mito é um exagero. O mito é transhumano. O mito é transnatural. Mas o mito é uma linguagem. Ô, Caio, o mito é aquilo que é mentira ou é aquilo que você não pode provar? Ele não pode ser provado e ele frequentemente vem carregado de tons exagerados ou supranaturais. Como uma serpente falando com um casal. Isso. Não é? Né? Como uma árvore que se você comer do fruto, você não morre mais. Tá. Da vida. Como uma árvore que se você comer, ela vai te dar um barato eterno. Em ti e nos teus filhos. E você vai adquirir conhecimentos. E vai ser como Deus, só não sabe que vai morrer. Tendo consciência da morte como morte. E não como uma mera cessação da vida no casulo. O que é isso? É uma linguagem mítica. É mentira? Não, é verdade. Aconteceu algo na vida desse casal humano, chamado de Adão e chamado de Eva, chamados assim, aconteceu algo que os alterou. Uma escolha, ou algo que eles fizeram, a Escritura nos diz que foi uma escolha. Claro que não foi uma fruta, que quem comer dessa fruta vai ter uma onda, uma cannabis com onda eterna. Não é um LSD que nasce em árvore, dá uma onda na humanidade para sempre. Não, é uma linguagem. Tão perfeita essa linguagem que Moisés e a geração de Moisés a entenderam. Que todas as demais gerações a entenderam. E continua a ser a melhor linguagem na minha geração. Para expressar o inexprimível. Para contar uma história que aconteceu sem testemunhas. E para cujo acontecimento não há linguagens narrativas possíveis. Então, nesse caso, é a linguagem mítica que conta a mais verdadeira de todas as ocorrências. E, por exemplo, nesse mito há os símbolos. Isso aí. Símbolos. O símbolo é a mobília do mito. Ele está no mito. Está no mito. A árvore é um símbolo. A outra árvore é um símbolo. A serpente é arquetipia, é mito e é símbolo. Dentro daquele conjunto de coisas. O símbolo, aí nesse contexto, ele passa a se confundir com o arquétipo, Caio? Passa a ser irrelevante depois de um tempo, a diferenciação. Ela só é importante aqui, nessa filologia da aplicação. Mas, depois que isso tudo está dentro de ti, a importância de significar cada coisa como algo separado vai se diluindo na percepção global da ocorrência. Então, sob a arquetipia existem mitos e dentro dos mitos existem simbolizações. Agora, existem aquelas simbolizações que não decorreram de mito, decorreram de episódios históricos concretos. Como você quer representar aquele episódio histórico concreto e não tem como repeti-lo, o mito entra como forma de repetição. É como a ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim. É o símbolo. O símbolo entra como repetição. Isto é o meu corpo. Claro que não é o corpo. É um pão. Isto é o meu sangue. Claro que não é um sangue. É o cálice. Fazer isto em memória de mim. Porque o veículo dessa memória, da cruz, da carne, do sangue, do perdão, da comunhão, do é por todos, dai a todos, bebei todos, é para todos.
que é o que a cruz significa, está representada pela transfusão daquele significado que o mito vai carregando de geração em geração. A menos que alguém corrompa o mito, não, corrompa o símbolo. Corrompa o símbolo e o faça tornar-se uma outra coisa. Como a gente vê em muitos cultos neopentecostais. O cara pegar um cálice, dizer, derrame esse cálice em volta da sua casa, cerque com o vinho ou com o sangue do cordeiro, como eles dizem, que é para nenhum encosto chegar. Aí corrompeu o significado do símbolo. Como esse pão que é para você ganhar dinheiro, corrompeu o significado do símbolo, o transformou numa outra coisa. Isso acontece todo dia, o nosso tempo acabou, bro. Cara, deixa eu fazer mais uma aqui, saideira Tá em cima disso aí, com uma curiosidade. Eu posso estar falando bobagem, mas, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki é um símbolo factual que não existe, ele não existe necessariamente Eles se por transformaram num símbolo. Entendeu? Não existe um mito em cima disso. É um Não, fato ocorrente, aconteceu. mas é um símbolo. Virou um símbolo. Como, O por nazismo, exemplo, por exemplo. o nazismo virou um símbolo. Como a suástica se transformou num suástica. símbolo. Ela traz uma carga. Isso. Se transformou num símbolo. Como a foice e o martelo Sim. se transformaram num símbolo. Então, o símbolo é aquilo que eu disse. Algo aconteceu e se julgou que aquilo que aconteceu é tão importante que merece continuar acontecendo em estado de recorrência permanente. Então, o símbolo carrega o anúncio dessa recorrência. Tá. Fazer isto em memória de mim no caso da fé. No caso da fé. É.